Gravar e falar rapidamente com vocês nesse início aqui, antes da gente falar sobre liderança, né? Hoje a gente convidou aí e ele aceitou o nosso convite. A gente tem muita satisfação em receber aqui o Gustavo para falar um pouquinho sobre liderança de projetos, né? Com aplicação de metodologias emergentes aí. E já o Gustavo vem falar com a gente. Vou passar rapidamente aqui por alguns pontos que eu gostaria de comentar com vocês, que vai fazer muito sentido aí também para quem busca conhecer um pouco mais sobre o PMI. Então, o PMI é uma instituição sem fins lucrativos, que promove gestão de projetos em todo o mundo, e aqui em Goiás também, a gente está há 15 anos fazendo um trabalho de formiguinha, entregando gestão de projetos e movimentando aqui a nossa cadeia de gestão de projetos para que a gente consiga levar mais valor, mais qualidade aí de material, trazer e deixar disponível, né, para a nossa comunidade aqui, tudo relacionado aí a crescimento de carreira, a valorização, e aqui, né, a gente está atuando, além de Goiás, também nos estados do Mato Grosso e do Tocantins. E o PMI, né, vem aí atualizando sempre, trazendo novidade, né, e a gente sempre lembra aqui que a gente está ajudando mesmo as organizações de todos os setores a melhorar seu desempenho através das pessoas. Então, a gente promove a gestão de projetos e essa conscientização com todos os gestores, justamente para que a gente consiga levar à frente, além da profissão, também as organizações que dela se beneficiam, né? Então, aqui, só para compartilhar um pouquinho com vocês os números que a gente tem, né? Hoje no mundo, a gente é mais de 600 mil membros, tem aí mais de 1,5 milhão de certificados, então é bastante coisa, né, mais de 214 países aí, temos mais de 300 capítulos. No Brasil, a gente está com 15 aí capítulos, mais na América Latina, 46, e hoje nós somos mais de 14 mil voluntários. Aqui hoje, tanto eu como o Gustavo, como as meninas que organizaram esse evento aqui, esse momento aí para vocês, todos nós somos voluntários, estamos aqui, né, doando um pouquinho do nosso tempo, compartilhando um pouquinho do nosso tempo, eu diria, até melhor, para que a gente, né, consiga aí trazer mais pessoas para a nossa comunidade, mostrar o quanto isso é importante e legal. Então, esses números que eu falei com vocês, né, então, no Brasil todo, em todo o mundo, né, tem um capítulo aí que pode te atender com diversos cursos, palestras, certificação e tudo mais. Então, basta procurar um que está próximo de você, ou agora, né, nós não temos mais barreiras, então o Brasil inteiro aí a gente consegue estar mais próximos uns dos outros. O nosso capítulo aqui, né, há tanto tempo, há 15 anos, estamos fazendo 16 anos agora, esse ano, e sempre com esse intuito, né, de empoderar pessoas, transformar ideias em realidade, levar isso daí para a nossa comunidade, que hoje a gente tem uma visão estratégica aí do PMI, que a gente atende de crianças de 5 anos até pessoas de mais de 75 anos, então, é um público que se beneficia muito com todas as estratégias, todos os movimentos que a gente faz em benefício, né, tanto as crianças como as pessoas mais experientes que estão aí também no nosso meio de gestão de projetos, contribuindo com mentorias, contribuindo, melhorando a si também e aos outros, né? A gente acaba tendo uma troca muito bacana de experiência. E aí, com o objetivo mesmo de levar mais à frente essa comunidade, né, de gestão de projetos para o mundo. Então, tem uma gama de ferramentas, a parte de certificação, então, todo o desenvolvimento, né, dessa estratégia para atingir tanto as crianças como mentores aí a partir de 75 anos, ela é bem abrangente, tem várias coisas e ferramentas e tudo mais que pode aí apoiar essa ferramentas e estruturas que apoiam todo o esquema de metas, né?
Então, aqui, falar um pouquinho sobre filiação, né? Vocês vão poder ver um pouco mais no nosso site. Aqui eu não vou falar individual de nenhum, mas está tudo especificado no site do PMI Goiás. As meninas vão colocar no chat aí para vocês. Quem quiser saber mais sobre como fazer filiação aos capítulos, quais benefícios que traz, né? Além de todo o valor que os capítulos entregam, né? Quais benefícios mais? A gente tem uma gama de ferramentas, o site Standard, que oferece também diversos tipos de ferramentas para que possam ser utilizadas em templates, cursos gratuitos, outros cursos de especialização que demandam um pouco mais de tempo, também disponíveis para a comunidade, com os custos específicos de cada um, e aí isso tudo vocês podem consultar, tanto no site do PMI Global, como no nosso site que está aí no chat para vocês, tá? Então, a gente teve aí a troca, né, do nosso PMBOK, essa evolução para a 7ª edição, com várias novidades aí. Quem já conhece, já viu, tem bastante coisa bacana aí nesse novo guide. Então, para quem queira se atualizar e é afiliado, isso fica disponível para você no seu perfil gratuitamente. Então, vocês podem acessar gratuitamente, tendo o seu perfil filiado no seu ID lá do PMI Goiás. Inclusive, o seu PMBOK, ele vem personalizado ali com o seu nome, né, no arquivo. E, como eu falei anteriormente, né, a gente está aqui voluntariado, e quem está na comunidade, que gostaria de, né, ser voluntário, participar da comunidade, estar envolvido aqui com os projetos, basta você acessar vrms.pmi.org, para que você faça lá o seu cadastro e receba aí todas as novidades e vagas que tem disponível, tanto em Goiás como no Brasil inteiro, no mundo, inclusive, dependendo do filtro que você colocar lá, você pode acessar vagas do mundo inteiro. E o PMI Goiás está com mais de 20 vagas de voluntariado aberto para membros de projetos, GPs. Então, quem se interessar, se inscreva lá no vrms.pmi.org, que você vai poder filtrar e ver quais vagas estão disponíveis aí para que você participe também da nossa comunidade, tá? No nosso site, vocês também vão encontrar um pouco mais sobre cada uma das certificações, o que é que precisa para fazer cada uma delas, como que faz para poder, quais requisitos precisam para que você se certifique, qual que está mais ligado à sua carreira. Então, entra no nosso site e veja lá um pouquinho de como que você vai escolher aí para a sua carreira, o que que faz mais sentido para o seu crescimento profissional. É isso que eu queria falar, compartilhar rapidamente com vocês aqui. Hoje a nossa estrela aí é o Gustavo mesmo, ele veio aqui falar com a gente, que bom, obrigada, Gustavo, bom evento. Vou ficar aqui também de olho aqui, que eu adoro esse tema, então vou ficar aqui curtindo um pouquinho aqui com vocês. Fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu me senti lisonjeado pelo convite, porque eu sou muito, eu admiro muito o trabalho do voluntariado. Eu sou voluntário também do PMI. Antigamente eu tinha um pouco mais tempo assim para me dedicar, mas na medida do possível eu sempre atendo assim, não só o PMI MG, São Paulo e outros capítulos também que costumam nos convidar, tá? Seja para alguma webinar, algum curso que a gente faz. Muito obrigado pelo convite, viu? Sou fã de Isso, você. nós é que agradecemos por você vir, só dar um pouquinho do seu tempo aqui para nós, Não, ótimo, vamos para a nossa compartilhar um pouquinho. comunidade. Muito bom. Obrigada. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu andei dando uma zapeada aqui na galera e vi que eu conheço algumas pessoas. Eu sou Gustavo Teixeira, eu vou me apresentar daqui a pouquinho formalmente, mas é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre gestão de projetos e sobre um assunto que tem a ver com gestão de projetos e que impacta diretamente o resultado dos projetos, que é propriamente a liderança. E aí eu separei um pouquinho desse tema de metodologias emergentes, basicamente para a gente olhar para um outro aspecto, o espectro. Quais são as metodologias, frameworks ou ferramentas que fazem sentido para a gente, uma vez que a demanda é tão grande, né, que a gente tem hoje com respeito a resultados de projetos, e muitas vezes a gente se sente um pouco afogado no meio de tantas siglas, de tantas abordagens, né, com tantas práticas,
eu acho que é legal a gente perceber por um outro ângulo, que é o que eu queria trazer um pouquinho aqui. E como pano de fundo, eu trouxe um autor que eu gosto muito, que é o Bauman, que ele fala muito sobre essa questão da sociedade líquida, né, de uma forma de enxergar a volatilidade do ambiente. E aí nós vamos, a partir disso, falar em 3 atos, tá? Separei aqui bem curtinho, mas eu acho que vai ser o suficiente para a gente poder discorrer um pouquinho sobre esse assunto e sair com alguma coisa prática ao final, para que vocês possam ter insights, possam ter alguns hacking, talvez se vocês queiram tirar alguma sugestão de leitura, literatura, certificação, ou mesmo uma forma de se pensar, tá bom? Vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu já testei antes, então se tudo der certo, vai dar certo, né? Deixa eu dar um share aqui. Show de bola. Pronto. Vocês estão vendo, pessoal, minha tela? Dá um alô aí. Sim, está aparecendo já. Legal. Obrigada. Então, o assunto que nós selecionamos hoje, pessoal, aí nós vamos ter tempo ao finalzinho para poder tirar dúvidas, tá? Considerações. É sempre um tempo que eu acho que é precioso para poder justamente garantir que a gente esteja conectado, né? Ou seja, o que eu estou trazendo aqui como pauta, que seja recebido por vocês, e aí no finalzinho a gente vai ter uma oportunidade de bater um papo, tá bom? Então, o que eu trouxe é a liderança de projetos em tempos líquidos, não a metodologia, então é o nome e sobrenome, né? É como se fosse aquela letra do Legião, né? Eu sei, depois sexo verbal, né? I can get no satisfaction. Eu gosto muito de títulos com 2 tempos, né? Com 2 orações, que justamente nos traz um insight e depois o que eu quis dizer com esse insight. Então, liderança de projetos em tempos líquidos, né, que tem a ver com volatilidade, a gente vai entender isso agora, daqui a pouquinho, e o uso de metodologias emergentes, que é a parte prática disso, a parte técnica disso, tá bom? Obrigado, coloquei aqui para vocês uma mensagenzinha, que é a mudança, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, é o nosso pano de fundo. Então, separei aqui isso em 3 tempos, tá? Boas-vindas, mudanças em projetos. Depois do segundo tempo, começando pelo porquê, vamos explorar um pouquinho do autor que eu trouxe aqui para a gente poder ressignificar, e aí a gente vai mergulhar um pouquinho nas metodologias emergentes e como é que isso nos ajuda a, digamos, a desfazer o novelo, né, criado muitas vezes por uma complexidade exacerbada, né, digamos assim, que é um mix de metodologia com siglas, com certificações, com abordagens, com ferramentas. Então, eu vou trazer um outro aspecto para que vocês possam considerar, tá bom? E vamos fechar isso tudo e abrindo para as questões, que eu acho que é um momento super legal de estar aí com vocês, tá? Então, eu sou Gustavo Teixeira, a convite de PMI, eu estou aqui para poder falar sobre esse assunto. Eu sou especialista por Stanford, tenho, né, um mestrado em Sistema da Informação, eu sou diretor atualmente, fundador da PMBase Consultoria, que é uma consultoria voltada para gestão de projetos. Então, a gente faz isso, gestão de projetos, agilidade, gestão de mudanças. Então, tenho certificações voltadas para projetos, para PMO, para agilidade, para mudanças também, tá bom? Atualmente, eu já fui coordenador também, já fui voluntário, né, digamos, no office do PMI-MG, já participei de algumas reuniões junto com a Elma, né, com esse time aí que eu tanto admiro. E já atuei também na Sucesso, escrevi 3 livros com outros colegas, e um deles saiu fora do Brasil, que foi um baita desafio, que eu sou muito grato pela oportunidade, tá? E atualmente eu sou coordenador e professor da PUC Minas, e leciono em algumas escolas também que me convidam na medida da disponibilidade, tá? E aí do lado esquerdo está minhas mídias, podem acessar, por favor. É um prazer estar conectado e continuar conectado com vocês através das mídias aí que né, diminui as nossas distâncias, né? Então, vou passar um pouquinho. Aí tá, quem quiser tirar uma fotinho depois, tá aí o Instagram, tá aí o LinkedIn também, da PMBase do Instagram, que eu acho que é mais interessante que o meu, não sei, é algo que é complementar, e o LinkedIn aí, o meu pessoal. E o site depois vocês podem dar uma olhada lá, PMBase, que a gente fala, tá? Então, o primeiro capítulo, pessoal, que eu queria trazer para vocês é um pouco do cenário, tá? Do macro cenário. Não se preocupe, a gente vai viajar daqui a pouquinho e vamos convergir, tá bom? A única necessidade da gente ampliar dessa forma é justamente para a gente poder dar o zoom e conseguir separar tópicos que eu acho
né, eu sugiro que sejam importantes nesse momento, principalmente, né, durante e pós-pandemia, não sei se a gente pode dizer isso nesse momento. Para quem está assistindo esse vídeo depois, a gente está em 2022, né, precisamente em fevereiro. Então, a gente está aqui com um cenário de instabilidade frente à pandemia, frente à instabilidade política, né? Até mesmo bélica, né? Que a gente tem alguns cenários aí que estão mexendo um pouco com a Bolsa com respeito a incertezas, né? Então, é isso. Então, basicamente, eu trouxe essa sopa de letrinhas, que a gente lida com isso, né? Quando você fala gerente de projetos, eu tinha isso quando eu lecionava em certificações PMP, era assim, era uma visão de um super-homem, né? Que era o gerente de projetos, que meio fazia tudo, né? Que era meio MacGyver, né? Então, se a gente pega as siglas, ele precisaria de entender de tudo isso, e hoje, com o advento, não advento, mas com a popularização da agilidade, a gente começa a perceber que isso foi estendido, né? Ou seja, aquilo que era a gestão tradicional, e aí se transformou em um antagonismo com a agilidade, e aí acabou gerando uma guerra, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que ela não tem motivo de ser, tá? Da mesma forma, a gente tem partidarismos, né? Times, né? Aqui em Minas Gerais nós temos Cruzeiro e Atlético, né? Então, a gente tem também, ou você é Cruzeiro ou você é Atlético, e a gente tem isso representado nessas, digamos, especializações, tá? E o que eu queria dizer é que a gente está ampliando agora como uma nuvem e a gente vai convergir para saber o seguinte, o que a gente faz com tudo isso, né? De maneira prática. Aí eu separei também algumas indicações, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, o pano de fundo, pessoal, digamos, a linha que trouxe esse tema, eu tirei do Bauman, que é o Zygmunt Bauman, tá? Que nasceu lá em 1925, tá? E ele teve, né, parte da sua, digamos, trajetória acadêmica dentro da Universidade de Varsóvia, morreu em 17, tá? 91 anos em Leeds, tá? No Brasil tem pelo menos 16 títulos, que eu dei uma pesquisada nisso, tem alguns deles, alguns digitais, outros físicos, e eu queria destacar a globalização, as consequências humanas, de 98, o Amor Líquido, de 2003, Vida Líquida, de 2005, e Tempos Líquidos, de 2007. Tá? E nós vamos entender por que isso é importante, por que isso tem a ver com um pano de fundo e traz uma linha de raciocínio que faz sentido, talvez, vocês considerarem. Tá? E aí, os tópicos que eles abordam, justamente a globalização, o holocausto, o amor, a sociedade, o consumo e a individualidade, como, digamos, as linhas mestras do discurso que ele traz, tá bom? Então, de maneira bem básica, tá, pessoal? Um slide, for dummies, se a gente pudesse dizer isso, conversa de elevador, né? Quais são os temas, as temáticas que ele abordou até então? Foi a comodificação da vida humana, então, é transformar a vida humana em algo normal, algo, digamos, a commodity é isso, né? Que não tem variação, né? Ou seja, aquilo que é meio pasteurizado, que a gente pensa em vida humana. Ou seja, como se você tratasse todas as pessoas da mesma forma, né? E aí, o grande desafio das empresas, eu lido na PMB muitos projetos de tecnologia, é você parecer personalizado, sendo pulverizado, né? Você tratar um público muito grande, mas com uma forma de lidar com a mensagem que pareça que você está conversando com a pessoa, como se fosse um a um, né? Então, isso ele fala bastante, já falava em 98, e ele trouxe, através da sua obra, né, até 17, quando ele faleceu, bastante desse viés, né, de tratar o ser humano como algo que é ordinário, digamos assim, né, que é o comum, né? E a segregação social, que é o segundo ponto, que é importantíssimo. Hoje em dia você tem uma preocupação bem explícita com respeito às questões sociais, principalmente quando a gente pensa em mercado, né? A gente pensa em empresas do novo mercado, né? A gente pensa em empresas preocupadas com ESG, Environment, né? S, que é Social, e o G, que é Governança. Então, você precisa demonstrar, através das iniciativas que a empresa tem, que você se preocupa com esses três vieses. E aí, se a gente pensa em outras compilações dessas linhas, a gente tem também da ONU, né? Você tem lá as iniciativas, né?
que estão previstas, que ampliou muito mais, se eu não me engano, são 19. Então, a gente tem isso como o centro da preocupação das empresas e muitos projetos estão surgindo por conta disso, ok? Então, se a empresa tradicional, ela precisa ter projetos de transformação cultural interna, depois de representar isso para a sociedade, para mostrar que ela está fazendo diferente ou que ela faz algo que mereça ser destacado, né? Aumento da criminalidade, por que traz isso como pano de fundo? Porque é um dos efeitos colaterais, principalmente digamos, do abismo que existe entre algumas classes, não é? Sem querer entrar em nenhuma específica, mas a gente sabe que isso gera, sim, o descontrole com respeito à criminalidade, mais tempo, né, consumindo e menos tempo para você ser cidadão político, né? Basta abrir as redes sociais, você tem ali os globos, né, que são os círculos são criados, né, as bolhas são criadas em função da maneira com que você pensa, e isso fomenta muito a questão do partidarismo, né? Se você é de direita, você começa a receber conteúdos que tem a ver com direito, se for de esquerda, e tem o algoritmo maligno que foi utilizado e já é um escândalo, né? Já temos alguns cases de escândalos, a Analytics junto lá ao Facebook, uma desconfiança tremenda de manipulação das eleições americanas. Aqui isso está sempre em pauta, né, em algum momento ou outro, e você consegue perceber que a manipulação hoje existe através dos algoritmos, né, da forma como são configurados os algoritmos, e os detentores dos algoritmos, né? Quem paga por isso, quem patrocina isso tudo, claro que existe ali um viés dentro, né, de uma simples navegação, né, de uma rede social como a gente utiliza normalmente. Eu utilizo, por exemplo, o Facebook já me abandonei, mas eu uso muito o LinkedIn, Instagram um pouco, assim, mas o LinkedIn eu uso bastante, é a minha rede social principal, tá? Então, já migrando um pouco para a gente poder fechar esse assunto, o cenário de instabilidade, né? Então, a única certeza é a mudança. Eu gosto de falar isso. Quem me conhece, quem já viu minhas palestras, cursos e outros eventos, eu gosto muito de trazer isso como um axioma, né? Ou seja, é aquilo que eu coloco como a única certeza que vai mudar quando a gente pensa em projetos. E aí, a turma que pensa um pouco de forma preditiva quase pira, né? A gente também, assim, como é que eu vou planejar, então, se vai mudar? Né? Eu tive um gerente de projetos, na época que eu fui coordenador de escritório de projeto, PMO, e ele disse assim, Gustavo, se eu tenho certeza que vai mudar, por que a gente planeja, então? Né? Ou seja, é bem fatalista, né? Não vamos planejar nada, não vamos arrumar a cama, não vamos precisar lavar a louça, já que amanhã nós vamos utilizar novamente, então não precisa preocupar com isso, né? Relaxa. Não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que existe, sim, uma maneira de lidar com a mudança e o PMI está cada vez mais aproximando, né, desse viés, que é um viés que ele é colaborativo e que ele acompanha a volatilidade na medida do possível. E a gente tem outras frentes também que abraçam as mudanças de uma forma muito, digamos, fraterna, né, ao ponto de você desejar que a mudança aconteça, né? Então, existe uma ordem aqui, tá, pessoal? Quando a gente fala, não a ordem da apresentação, mas com respeito a essas afirmações. A fluidez, né, o que é fluido leva à liquidez, né? A liquidez, só pensar na água, né, pessoal? Aquele nível de instabilidade, né? Leva à volatilidade, a volatilidade leva à incerteza, e a incerteza leva à insegurança, né? E a insegurança é uma fonte digamos, é um bug, né, que nós temos, né? Quando o ser humano ele se sente inseguro, ele baixa a guarda para várias questões, né? E a gente sabe que existem ali, né, interesses por trás da notícia, por trás do cenário caótico e muitas vezes por trás até da própria crise, né? Então, em projetos, eu sempre digo para os gerentes de projetos que atuam conosco, os líderes, assim, não tem problema o projeto mudar. O único problema que nós temos que evitar ou buscar, digamos, buscar contornar é a
falta de tempo para você atualizar o seu planejamento. Né? Ou seja, mudou, legal, preciso replanejar. Ah, não tem tempo de planejar, então não tem tempo para fazer projeto. Né? Então, vamos fazer como toque de caixa. Não existe um problema a gente trabalhar como crise, né? Crise, a gente põe um time numa sala, geralmente chama War Room, a sala de guerra, e não existe ali uma previsibilidade tão grande para o futuro, visibilidade. Existem ações que precisam ser feitas naquele momento para conter o incêndio, para conter a inundação, né? Para conter a guerra e por aí vai. E isso é comitê de crise, né? Então, toda vez que a gente lida com projetos que eles não, digamos, navegaram bem nas incertezas, a tendência é ele caminhar sempre para a crise. E aí a gestão de projetos, ela procura, a boa prática de gestão de projetos procura tirar o projeto desse caminho que é natural para a crise. O que significa que todo projeto, a tendência do projeto é a falha. Né? Eu falei isso uma vez, assim, a pessoa até torceu o nariz para mim e falou assim, olha, o projeto é orientado ao fracasso. O que nós temos que fazer enquanto líderes é de interromper esse fluxo. Né? É como um carro, se você tira a mão do volante, você sabe que ele vai bater em algum lugar, você não sabe quando, né? E a gestão de projetos da mesma forma. Então, a atuação é importante para que nós possamos colocar ele no eixo. Isso gera esforço, né? Gera trabalho, e por isso que não é para todo mundo a gestão de projetos. Se vocês já estão aqui, né, para poder falar um pouquinho sobre lideranças e projetos, certamente faz parte da pauta de desenvolvimento profissional de vocês. Tá? E aí eu trouxe essa visão bem simplista para a gente falar o seguinte, olha, a mudança, ela parte por três processos, né? Três estágios, o estado atual, que é onde eu tenho a minha dor, o remédio, que é a transição, e a saúde, que é o estado futuro. Projetos acontecem nesse ínterim, não é? Ele está mergulhado nessa verdade, nesse cenário, em que eu tenho o estado atual, eu vou implantar a nova linha de produção e eu quero produzir 2 vezes mais do que nós produzimos hoje, que é o cenário desejado, o estado desejado. Então, toda vez que você expande a visão, em vez de olhar para o projeto, TAP em termos de encerramento, eu tenho algo para entregar e estou entregando. Né? Toda vez que você expande, e o PMI acertou quando o PMBOK, 7ª edição, abordou isso de uma maneira mais ampla, né? Dando valor aos documentos de negócio, fez com que a gente tirasse os olhos, né, do nosso problema, que é entregar o projeto, e olhasse para o ambiente, para poder entender se esse projeto ainda faz sentido, se eu ainda estou garantindo os benefícios que estavam previstos anteriormente. Né? E aí, nesse cenário de processo, a gente tem isso. E aí tem um instituto bem legal, que eu gosto, assim, já tirei 2 certificações nessa turma, que é a ProSci, que equivale, eu vou ser bem simplista aqui, tá? Equivale ao PMI, que é o Project Management Institute, para a gestão de mudanças. Então, o foco deles é a mudança. Né? Então, o benchmark que eles fazem de maneira periódica, as publicações, as ferramentas, as certificações são voltadas para a gestão de mudanças. Basicamente, gestão de mudança tem a ver com o ambiente organizacional, com as pessoas. E projeto tem a ver, claro, com pessoas, mas está mergulhado em questões técnicas para entrega de um produto, né? Um serviço que seja único. E a gente também sabe o que é isso, né? O projeto é algo que é único, né? Que é temporário, né? E isso tudo está mergulhado numa grande mudança, como a gente falou, e a ProSci traz conteúdos bem relevantes, vocês podem entrar depois, se quiserem me acessar depois, eu posso comentar alguns detalhes, alguns materiais aí com vocês, tá? E aí, dando foco um pouco mais no indivíduo, a gente tem aqui o mesmo cenário, olha, do atual, da transição e do futuro. Só que o que eu queria trazer como foco agora é a mudança individual que faz com que a empresa mude. Então, quando a gente pensa assim, a empresa não muda nunca, ou a empresa sempre faz a mesma coisa. Traduzindo isso na visão de governança, né, está dizendo o seguinte, as pessoas que estão dentro da organização não mudam, né, ou não sempre fazem as coisas da mesma forma. Então, o que significa que, primeiro, se nós queremos mudar a organização para uma outra cultura de mudança, de inovação, a gente precisa investir nas pessoas. Logo, a liderança começa a fazer sentido em relação a aquilo que nós temos enquanto ferramentas, né? E as ferramentas se tornam ainda importantes, são importantes ainda para levar esse caminho. Mas toda vez que eu tiro o indivíduo, eu posso incorrer no erro que é
o erro de eu desenvolver um projeto maravilhoso que não está sendo utilizado pelas pessoas ou que não é bem quisto pela equipe do projeto, pelos stakeholders e por aí vai. Né? Então, isso precisa caminhar juntos. Né? O gerente de mudanças, digamos assim, a equipe de mudanças, com a equipe de projetos. Que eu garanto que o projeto acontece num ambiente em que a adoção, a expectativa vai ser atendida, né? Eu diminuo a resistência e aí a coisa flui. Né? É como uma base. Se eu não aplico, né? Se eu não invisto esforço nessas duas bases, a tendência é o projeto não dar certo. Né? Seja na gestão do projeto ou na gestão da mudança. Ok? E aí, por que nós vamos gerenciar a mudança, pessoal? Porque eu preciso, né, de benefícios organizacionais e objetivos dos projetos que dependem e exigem da adoção e uso das pessoas. Basicamente assim, ó, eu não consigo garantir os benefícios se as pessoas não mudarem. Legal? Aí eu começo a falar de liderança, né? Não dá para a gente fazer cursos, certificações, sem considerar um momento, uma fase, uma frente de entendimento de como é que as pessoas funcionam, né? Que seja estudando alguma teoria, né, comportamental, que seja estudando alguma metodologia, alguma abordagem, e por aí vai. Né? Então, é muito importante isso. Os benefícios organizacionais e objetivos do projeto dependem e exigem da adoção e uso que seja individual, tá bom? E aí, pessoal, por que nós vamos gerenciar a mudança? Porque, basicamente, a gente tem dois cenários aqui. Ó. A gente tem um cenário que é do que é atual, está rolando agora, está acontecendo agora, e embaixo a gente tem da antecipada, visão antecipada. Né? E aí, eu tenho dois viés, né? Como gestão de risco. Quem já fez aí gestão de risco sabe o que eu estou falando. A gente tem gestão de risco, riscos que são positivos e riscos negativos. Riscos negativos, ameaças, e riscos positivos são as oportunidades. Não é? Então, na visão de hoje, no viés do perigo, né, das ameaças, a afirmação que remete a isso é estamos em problema agora. Está rolando agora o problema. Né? E na visão de oportunidade, pensando agora, é tomar uma ação imediata já. Encontrei uma oportunidade de a gente comprar mais barato, do projeto terminar, né, com menos impacto, por aí vai. Alguma oportunidade. Precisa tomar uma ação agora. E se eu utilizo a visão antecipada, tudo muda. Porque aí, se eu penso no perigo, é o seguinte, olha, nós vamos ter problema no futuro. Se a gente continuar desse jeito, vamos gastar mais. Se nós continuarmos desse jeito, a equipe vai deixar o projeto. Se continuarmos desse jeito, o cliente não vai topar pagar. Então, é uma visão antecipada, que é tudo o que nós precisamos para poder gerir um bom projeto. Né? Uma visão antecipada e interativa, que é o segundo ponto, eu vou falar daqui a pouquinho. E a oportunidade seria, no futuro, nós podemos aproveitar do que vai acontecer. Pandemia, pessoal, pegou muitas pessoas de surpresa, não é? Na primeira onda. Agora, se a gente está falando segunda, terceira onda, não é uma surpresa mais, né, pessoal? Se a empresa continua tendo os mesmos impactos da primeira onda, significa que ela precisa exercitar um pouco a flexibilidade, a adaptação, coisa que talvez não esteja na pauta, né? E aí a estrutura seja uma estrutura preditiva, por essência, que não há um problema nisso, né? Por essência, não. O problema é o que você faz com a estrutura preditiva, né? Se você usa ali a gestão da agilidade para poder adaptar, isso a gente faz alguma coisa, né? Isso gera alguma coisa. Então, esse é o primeiro capítulo, tá? Então, segundo capítulo agora, pessoal, fala um pouquinho sobre o propósito, tá? Então, falamos sobre mudanças, as questões organizacionais e projeto. E aqui eu trago um pouco do que o Simon Sinek, nesse livro Comece pelo Porquê, e acho que você já deve ter tido algum momento de contato com isso, com o conteúdo dele. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, e ele diz o seguinte, né, de maneira bem resumida, a gente começar pelo porquê, né? Vamos começar o projeto, começamos pelo porquê. Se você pega o Project Model Canvas, do Finocchio, o que tem na primeira coluna, pessoal? Lá da esquerda, você tem a justificativa, você tem o objetivo e você tem o benefício. Então, está dizendo o seguinte, se você não puder dizer por que nós estamos fazendo um projeto, né, nesse momento, talvez a informação esteja truncada para você ou você não esteja suficientemente engajado. Não é? Pergunta para o projeto, por que nós estamos fazendo esse projeto? Porque me mandaram.
Bem, você não está, vou perguntar de novo, por que nós estamos fazendo esse projeto? Né? E esses parâmetros, aí o PMBOK, ele traz isso de uma maneira muito assertiva, o Prince já trazia isso, que é a visão mais ampla da gente falar sobre a visão de negócio. Né? Por que nós estamos fazendo isso? Depois nós pensamos no como é que nós vamos fazer isso, e depois nós vamos dizer, então, com base nisso, nós vamos desenvolver esse produto, esse serviço, esse objetivo do projeto. Ok? Então, uma dica para vocês terem contato aí com o Simon Sinek. Isso aqui eu trouxe como recorte, tá? O Manifesto Ágil, basicamente porque eu não gosto de ficar, quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar martelando as pessoas, eu acho que a agilidade tem um papel importante e toda vez que alguém chega para mim e diz assim, Gustavo, qual certificação eu tiro? Eu digo o seguinte, para agilidade, falei, olha, você já teve contato com o Manifesto Ágil? Ah, sim, já li, mas não sostei. Então faz um exercício assim, ó. Você vai pegar o Manifesto Ágil e vai adaptar para a sua realidade. Então, ali está descrito assim, ó, indivíduos, interações, base, processos, ferramentas. Está escrito no segunda, né, na segunda linha aqui, né, do manifesto. Software e funcionamento, mais documentação abrangente. Ah, Gustavo, eu pinto casa. Então, o que você vai adaptar aqui? O produto do seu serviço, né? A pintura pronta, né? É mais do que um croquis bem feito. Você vai dizer isso, né? Não quer dizer que é uma ou outra. Quer dizer que se você tiver um momento que você vai ter que avaliar e priorizar, você vai priorizar a pintura pronta, mais do que o croquis bem feito. Depois você faz o croquis. Né? Então, isso gera, pessoal, uma maneira de raciocinar, para não falar mindset, que está tão pichado esse termo por aí, mas gera uma forma de se pensar que ela vai direto no âmago, no fundamento, para que nós possamos, a partir daí, a partir dessa cultura que é despertada, entender quais são os caminhos que nós precisamos trilhar para poder alcançar esse nível de excelência. Né? Terceiro ponto, colaboração com o cliente mais negociação de contratos. Fantástico isso também, né? E responder à mudança, mas seguir o plano. O exército canadense tinha um lema que era entre o plano e o terreno, você fica com o terreno. Né? Você fez um plano maravilhoso, né? As fases, os gates, os pacotes de trabalho, a documentação impecável. O que acontece? Esse pessoal com todo o projeto muda. E aí seu plano vai começar a ficar obsoleto. E aí, responder à mudança faz mais sentido do que a gente pegar aquele plano e dizer assim, não, mas a gente tem que continuar fazendo. Poxa, uma pandemia e a enchente. Não, mas o plano é que diz que deveria ter, tem que fazer. Então, responder à mudança, mas seguir o plano. Não quer dizer que não tem um plano. Então, o viés é esse, tá, pessoal, que eu trouxe, justamente para a gente poder avaliar. E aí, o ser ágil e o fazer ágil, aí passa por esse fluxo ali, né? Agilidade é o mindset, os 4 valores nós acabamos de dizer. Eu não vou abrir aqui os 12 princípios, que eu acho que faz parte da boa parte das palestras que você já viu, os discursos. Basta entrar na internet, caso você não tenha esse contato ainda. Vão ter lá 12 princípios mais detalhados sobre como é que a gente poderia aplicar a agilidade, tá? E aí nós vamos manifestar isso. Então, nós somos ágeis e nós fazemos o ágil, né? Somos enquanto indivíduo e fazemos enquanto membro de um time, de uma equipe, tá? E aí, trouxe essa imagenzinha aqui, justamente um compilado, né, pessoal? Lean, Scrum, Kanban, XP, FDD, a gente tem N outras formas, abordagens, metodologias, que são fantásticas, tá? Eu sou fã delas, tá? Só que a gente precisa contextualizar sempre. Primeiro com a nossa carreira e o desafio, e depois com aquilo que a empresa precisa, que o projeto necessita, né? Então, todo mundo tem uma metodologia para chamar de minha, né? Então, né, eu tenho as minhas preferidas, outros colegas têm também, por aí vai, e está tudo certo, né? Não existe um problema com respeito a isso, mas nós precisamos entender que as experiências, elas são modeladas em função da realidade, não é? Então, as realidades, como são diversas, exigem modelagens diferentes de componentes, de metodologias, de abordagens e por aí vai. Claro que o repertório grande é ótimo, mas, pessoal, se vocês entrarem no meu LinkedIn, vocês vão ver lá. Antes eu tinha lá Gustavo Teixeira, vírgula, PMP, vírgula, MBA, vírgula, né, mestre, e por aí vai. Eu tirei tudo aqui e falei assim, olha, quem que é? Gustavo.
E eu tenho certificações? Tenho, como várias outras pessoas também têm. Mas a minha maneira de concatenar esses conhecimentos que é o grande plus. Senão são várias letrinhas, uma depois da outra, e isso não significa que eu agrego valor no serviço que eu presto. Então, eu me esforcei numa foto bacana, né, num texto que representasse, na experiência que está descrita lá no LinkedIn. Falei, beleza, se a pessoa quiser saber quais são minhas certificações, vai lá na seção de certificação e está lá escrito. Para mim, fez sentido dessa forma e tem feito, tá? E aí, pessoal, trouxe aqui as duas imagenzinhas do PMBOK. O PMBOK quinta edição tinha um terminho que era assim, ó, quando a gente lecionava as aulas de pós-graduação de projetos, certificações, por aí vai, tinha um termo que quebrava nossas pernas, que era não limitados a. Que era assim, a gente fala que vai ter a ferramenta, aí no final dizia assim, não limitados a. Quer dizer, não se atenha ao que está escrito aqui. Legal? No quinta edição, né, e as versões anteriores tinha isso, e isso abriu um precedente para você dizer, olha, não fiquem só pegados a isso. Aí no PMBOK sexta edição, que eu coloquei aqui embaixo, o PMI, o que ele fez? Que eu acho que foi super acertado. Ele pegou todas as indicações de adaptação e tendências e botou em capítulos separados. E disse assim, olha, eu estou te mostrando esse processo e essa ferramenta. A tendência é as pessoas investirem nesses outros parâmetros, nessa ferramenta, nessa abordagem, e a adaptação, a tendência é isso, e a adaptação é, ó, sugiro a vocês adaptarem isso aqui que está rolando pela complexidade de projeto, pelos tipos de projetos, por aí vai. Então, já aproximou um pouco daquilo que não era preditivo, do adaptativo, que eu achei fantástico isso, né? E não existia até então uma rixa, né, pessoal? É só a turma de TI mesmo que tem muito disso, assim, de a gente entrar ali com o crachá de eu sou PMP e... porque eu sou de TI, tá? E dizer assim, PMP aqui não funciona, né? Projetos aqui não funcionam, PMBOK não funciona. Eu falei, não, calma, vamos lá. Né? E um discurso desse já demonstra, né, a questão da maturidade que a empresa tem. E aí tem duas formas de a gente lidar com isso, né? Ou a gente pega essa crítica e morre de ódio, fala, eu não vou prestar serviço para essa empresa, ou você se compadece e diz assim, eis o ponto que a gente precisa melhorar, a cultura, né? E aí vem com o nosso trabalho, né, da consultoria, ou de professor, ou de gerente de projetos, por aí vai, tá? E aí, tinham lá no exame PMP, botei ali do lado direito, na certificação, uma perguntinha que era assim, devo utilizar todos os processos, né? Por que eu botei aqui? Porque era uma alternativa errada. Eu não devo utilizar todos os processos, né? Isso a gente dizia a todo momento para poder dissipar um pouco toda a prescritividade, né? A prescrição, digamos assim, que as pessoas atribuíam aos processos. Então, a gente dizia assim, olha, não preciso utilizar todos os processos. Eu botei 3 pontinhos ali, é errado. Isso a gente colocava lá, mas para poder dizer, olha, essa frase aqui, a gente não deve utilizar todos os processos. Devemos adaptar. Então, quinta edição ele já se preocupava com isso para trás. O sexto, ele destacou adaptação e tendência. E aí, pessoal, começou a rolar. Se vocês pesquisarem na internet, vai ter lá vários momentos que vocês vão encontrar assim, ó, ágil versus adaptativo. Waterfall, cascata versus ágil, né? E aí começou a gerar uma série de partidarismos. Ou você é dinossauro, waterfall, né? Prescritivo, preditivo, ou você é ágil. E o ágil é o mais descolado sempre, né? Mostra ali, post-its, aquela galera toda, bem descoladinha, né? Isso tudo. Então, assim, isso é como, digamos, o mercado enxerga hoje, né? E aí as pessoas costumam torcer o nariz quando você diz que né, que lida com um project ou lida com outra ferramenta qualquer que tem, né, que é mais tradicional, digamos assim. Não que não seja boa, né? Que seja tradicional. Aí, pessoal, eu botei aqui até, eu gosto muito do Forrest Gump, vocês devem ter assistido isso também. E aqui ele estava como um guru da galera que estava correndo, né? E aí o que acontece? De repente, as pessoas começam a descolar um pouco, né?
daquilo que os gurus estão dizendo, né? Daquilo que era a tendência, e dizer, poxa, peraí, não está fazendo sentido para mim. Porque eu faço curso, faço certificação e a coisa não está fluindo, a coisa não está funcionando. A cada vez é lançada uma certificação, uma publicação, um framework diferente, e eu me sinto sempre com o que eles chamam de FOMO, né? Fear of Missing Out, aquele medo de estar perdendo alguma coisa. É meio assim, eu ponho o celular do lado aqui, e aí tô ali conectado, mas estou aqui conectado no artigo também, mas também estou vendo filme, né? Estou comendo alguma coisa. É aquele negócio, a gente fica com medo de perder tudo, né? Perder. E aí, aqui eu botei uma toalha, tá vendo? Jogando a toalha. Qual é a minha interpretação? Isso não está escrito, não vai estar escrito em lugar nenhum, tá? É minha interpretação enquanto praticante, tá? Da gestão de projetos. Na minha visão, o PMI jogou a toalha. O que foi jogar a toalha? Não é o sentido de assumir a derrota, nem nada disso. Disse o seguinte, olha, vamos aqui romper com esse ciclo, porque se nós temos hoje 49 processos, para quantos processos nós vamos na 7ª edição, na 8ª? E né, se nós tínhamos lá, sei lá, 700 páginas, para quantas vamos daqui para frente? E aí, que eu achei fantástico, né? E que eles ressignificaram a estrutura do PMBOK, trazendo, em vez de grupos de processos e processos como foco, ela trouxe os princípios. Aí eu acho que foi fantástico. Disse assim, olha, a gente tem que se preocupar com o serviço, com o servidor, com a equipe, com os stakeholders, com valores, pensamento sistêmico, liderança. Aí o que eu uso para poder aplicar tudo isso? Olha, usa o que você quiser. Se quiser usar o PMBOK 6ª edição, 5ª edição, se quiser usar o Kanban, se você quiser usar o Business Agility, use o que você acha que funciona. Eu vou te dar alguns insights, algumas direções aqui, mas use o que você acha que tem que usar. Né? E aí, a carga de prescrição ela foi diluída. Sabedoria, né, pessoal? Ou seja, não vamos querer, pessoal, porque já colocamos lá, não limitados a, já colocamos lá trends e adaptações, não é? É algo que a gente, poxa, já indicou, já sugeriu. A gente está distanciando daquilo que a agilidade está caminhando. Então, a gente precisa agora, né? E aí, essa ressignificação, eu estou montando aqui o storytelling, tá, pessoal? É by Gustavo, tá? Não vão dizer assim, pô, o Gustavo falou isso tudo, onde é que está escrito isso? Olha, essa é a minha visão de fora, de praticante, tá? De alguns anos que a gente lida com isso, tá? Mais de 10 anos que eu lido com projetos na visão do PMI, né? E os domínios, pessoal? Partes interessadas, ciclo de vida, né? Equipe, planejamento e as atividades que estão descritas ali. Fantástico, né? Ou seja, eu tenho os domínios, né? Tem aquilo que nós chamamos de princípios, e agora eu tenho que focar onde, pessoal? Da maneira de rodar tudo isso. Aí vem o conhecimento que vocês têm, que vocês adquiriram, aí vem a certificação, aí vem a prática, aí vem a ferramenta, aí vem aquela experiência que você teve com o projeto anterior, aí vem a agilidade, aí vem as ferramentas prescritivas, aí vem as adaptativas, e por aí vai. Não é? E isso nos dá uma visão, pessoal, isso tirou minha atenção quando eu comecei a montar. Primeiro, assim, por que o PMI fez isso, da minha visão, e eu criei esse storytelling. E depois, qual é o meu próximo passo para poder me manter update, não é? Me manter atualizado. E aí, dentro dessa minha busca, eu comecei a pensar o seguinte, poxa, qual que é o menos prescritivo? A metodologia, o framework ou o modelo? Primeiro, o que é prescritivo? Se a gente vai no médico, assim, né? Eu fui outro dia e estava com sinusite, o que ele fez? Ele pegou o computador lá e começou a prescrever. E aí, na prescrição, ele diz qual é o medicamento, como é que eu tenho que tomar, a dosagem que eu tenho que tomar, durante quanto tempo. Né? Então, isso é ser prescritivo. Então, eu pego as pessoas, ponho numa sala, digo bom dia, abro o meu project, valido com eles as tarefas, eles dizem se está bom, se não está, depois eu elaboro um ato e mando para todo mundo. Essa é a visão prescritiva. Não é? Então, quando a gente pensa em metodologia, framework, o modelo, disso aqui que nós temos, o mais prescritivo é o que nós chamamos de metodologia. Né? O framework, ele traz um agrupamento de processos e ferramentas e uma indicação de uso para você adaptar. E o modelo é o que é mais de alto nível.
né? É aquilo que mostra uma distância maior da prescrição, tá bom? E aí, quando a gente... Estou falando com o Gustavo aqui, pessoal, para ver se ele... Para Ah, poder sim, tá bom. facilitar a agilidade, mas é algo que a gente não considera como uma afirmação, pessoal, digamos, benquista, tá? Porque metodologia ágil é algo que nos remete a algo que é engessado, porque metodologia tem esse cunho, né? Por isso que se chama metodologia e não modelo. Quando você entra na empresa, as pessoas vão dizer assim, eis o nosso modelo de trabalho. Pode até ter um modelo, mas o cascateamento do modelo vai surgir uma metodologia. Vai ter lá o processo, a maneira de utilizar as ferramentas, né, quem que eu convido e por aí vai, como é que é feito. Né? Logo, a gente começa a quebrar um pouco e sugerir isso como algo a ser revisado, tá bom? E o terceiro capítulo e último é que eu queria falar um pouquinho sobre o Business Agility, que é o instituto que fala sobre... Eu não sou voluntário, tá? Tenho certificações do Business Agility Institute, mas é onde eles trazem um disco que fala um pouco sobre isso, sobre você lidar com a liderança, com os indivíduos e com a operação. E isso é fantástico, porque nos dá uma visão, digamos, colaborativa, não prescritiva, de como é que nós podemos aplicar a agilidade dentro da organização. Olha que legal. A gente pensa na operação, agilidade estrutural, olha que fantástico. A agilidade dos processos e a agilidade corporativa. Então, eu tenho 3 pautas para falar sobre agilidade dentro da operação, né? Com respeito aos indivíduos, né? Digamos ali, o artesão da excelência ali, né? Você, digamos, uma questão de melhoria contínua que vai representar que você está ali lapidando a excelência, a agilidade do mindset, né? E, digamos assim, uma forma de aprendizado que a gente tem certeza que os ciclos são cada vez mais curtos, e a questão da responsabilidade, pessoal, a possibilidade de tomar decisões por quem faz o trabalho do indivíduo. E, por último, liderança. Então, agilidade estratégica, olha que pauta interessantíssima, turma, para a gente poder trabalhar com liderança. Um senso de unicidade do time, né? De união, e a gestão de pessoas. Então, são 3 pautas da liderança que facilitam muito a agilidade, não é? E aí, uma forma de desprendimento, tá, pessoal? E já fechando, eu posso ser ágil utilizando o modelo de cascata. Tá bom? Eu sou de TI, tá? Pense em quanto doeu uma afirmação como essa. Posso ser ágil. Então, eu posso utilizar o cronograma cascata, aplicando métodos, técnicas, não é? De agilidade, independente de qual a linha, de qual a escola, de qual a instituição. E isso nos dá uma visão que remete ao profissional à aplicação e não à instituição indicar, prescrever qual é o método. E aí o PMI foi nessa linha que eu achei fantástico, né? Aumentou o nível da discussão e permitiu que a gente pudesse usar esses componentes, seja do PMI ou de outras instituições, de outras fontes, né? Isso é fantástico. E para concluir, pessoal, o que eu queria trazer para vocês, assim, ó, como conclusão, em tempos líquidos, a agilidade é essencial. Nós estamos em tempos cada vez mais líquidos, tá? A agilidade, ela não só é desejada, como ela é imprescindível, tá? Que quanto mais ágil a empresa, a organização mais flexível ela se torna e adaptável, né? Então, não é mais rápida, é mais flexível, né? Escolher, pessoal, lifelong learning, é uma aprendizagem para a vida toda.
como a gente não convergiu num método, num framework, numa ferramenta, eu trouxe um caminho para que vocês possam considerar, se fizer sentido para vocês, e vocês poderem montar o Lego da carreira de vocês. Pô, eu sou advogado, então o que tem a ver com agilidade para você? Eu sou engenheiro, talvez faça sentido passar pela ACE, que é, né, que é o grupo lá de engenheiros de orçamento, né? Ah, não, eu sou de TI, eu sou de administração, eu sou de pessoas, então talvez faça sentido caminhar um pouco para a gestão da mudança, e por aí vai, né? Para fazer sentido o que vocês, o objetivo de vocês, lembrando lá que o Simon Sinek fala sobre isso, né? Do propósito, no centro. E a adaptação, pessoal, não é opcional, ok? Então, quando eu pego uma metodologia, uma abordagem, uma indicação, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: o que eu preciso fazer para poder adaptar e transformar ela num instrumento, né, que seja aderente à minha necessidade no momento. E não permitir que as pessoas decidam por vocês. A experiência que o Gustavo teve talvez não faça sentido para que vocês apliquem no projeto de vocês, tá bom? Então, essa é a minha terceira indicação e dica. Eu quero agradecer aqui a disponibilidade, a participação de vocês e abrir para dúvidas. Estou à disposição para a gente poder bater um papinho alguns minutinhos aí, tá bom? Aí, que legal. Teve até uma pergunta aqui, Gustavo, sobre certificação, se era reconhecida mundialmente. Eu respondi, né, que sim. Tá, qual a Mas certificação? relacionada ao tema, pessoal, podem ficar à vontade, tá? Alguém, caso queira abrir o microfone também, pode abrir o microfone, compartilhar. Tem uma pergunta aqui, vou passar para você, do Petrônio. Para implantar um PMO sem muitos problemas, o interessante é realizar a mudança cada hora em uma área diferente, priorizando as que possuem menor maturidade em gerenciamento de projetos, né? A pergunta dele é se começaria pelas áreas que têm mais problemas ou menores, e como a metodologia ágil entraria na implantação de um PMO. Então, quem que falou? Qual o nome da pessoa? O Petrônio. Oi, Petrônio. Seguinte, ó, a experiência que eu tenho é assim, ó, a estratégia da implantação do PMO pode fazer toda a diferença no sucesso, tá? Isso não é papo, digamos, de consultor, porque eu já implantei PMO quando estava começando lá na consultoria e tudo, mas não deu certo. Depois fizemos a lição aprendida, entendemos o seguinte: poxa, Gustavo, o seu microfone tá fechado aqui para gente. o microfone está fechado? Aí, melhorou. Melhorou? Voltou. Uhum. Então, a estratégia, ela muda a nossa chance de sucesso da implantação do PMO. Então, quando a gente pensa em implantar o PMO, uma das abordagens é a gente implantar o PMO. Por exemplo, uma das abordagens que a gente aplica aqui, implantar o PMO via uma área patrocinadora. Pensa o seguinte: minha empresa tem 10 áreas. Qual que é a área que ela mais está empolgada com a implantação do PMO? Talvez seja a candidata da implantação. E aí, em vez de você implantar pela área que tem menos maturidade, você implanta pela área que mais patrocina. Para quê? Para poder gerar case e para poder influenciar os pares. Aquele gerente que é super empolgado, que gosta demais, às vezes até certificado, você implanta com ele e diz assim: agora vamos fazer um rollout para as outras áreas? E aí você leva o case e leva a pessoa para dizer: foi fantástico, pô, funcionou super bem. É uma abordagem possível. Outra abordagem possível você fazer o rollout a partir dos projetos. Então, exemplo, a gente implanta a metodologia de projetos e todo projeto novo que entrar, vai entrar na metodologia. Isso que estão terminando no meio da entrega. Não, isso nós não vamos mexer agora, não. Então, a forma de rollout para todos os projetos que entram, a gente conseguir absorver. Tá? É uma outra forma também. Não é o Big Bang, como a gente chama, né? Que o Big Bang tem a parte boa e ruim, né? Big Bang todo mundo vai usar a metodologia na segunda. Então, poxa, vou ter que fazer um trabalho prévio. E como a gente está lidando com pessoas e cultura, isso tende a não dar certo. Porque na segunda-feira as pessoas vão ter dúvidas, porque o treinamento foi um mês atrás, porque era muita gente, agora não tem pessoas suficientes para poder dar o suporte, para poder dar o apoio para as pessoas, e por aí vai, né?
E aí, pensando nessas estratégias. Então, as estratégias podem variar em função da empresa e da cultura de projetos, tá? E aí, uma dica que eu dou, Petrônio, é não abra mão da mentoria. De você fazer a mentoria, a pessoa, o consultor, fazer a mentoria com quem está utilizando. Que uma coisa a pessoa assistir um treinamento, outra coisa se sentar do lado, ou estar numa sessão lado a lado aqui, online, e dizer assim, vamos criar um termo de abertura juntos? Vamos lá, a gente vai abrir aqui, tá vendo? Aqui é o objetivo, a gente faz assim, você faz com a pessoa, ela se sente capacitada, né, cria confiança, e no próximo ele pode até te chamar mais vezes como ouvinte, e aí você vai gerando a cultura, tá? E lidando com pessoas, é importantíssimo vocês considerarem essa possibilidade. E você perguntou sobre a agilidade. Onde é que vai entrar a agilidade, Petrônio? Onde é que entra para a gente? Justamente aquela sopa de letrinhas, né? Quando a gente olha a organização e olha quais são as ferramentas que fazem sentido, você olha e pensa o seguinte, poxa, quais são as ferramentas que nós vamos implantar? Qual é o processo? Então, vamos supor, tá? Gestão da comunicação é um tema da implantação do PMO. E como é que nós vamos implantar a comunicação de projetos? Se a gente for dentro da escola da agilidade, independente de qual é a linha, vamos ter lá, por exemplo, a reunião, a daily meeting, que é a reunião rápida ali, onde as pessoas vão dizer, né, se tem algum problema, o que estão trabalhando no dia, e por aí vai. Poxa, essa técnica eu posso aplicar, que é uma técnica, né, popularizada pela agilidade, eu posso aplicar utilizando, muitas vezes, o processo que é tradicional, cascata, mas tem lá uma reunião que é chamada de daily, que eu incorporei. Então, eu usei um instrumento popularizado pela agilidade, né? Vamos dizer ágil, tá bom? Para poder facilitar a nossa vida, para incorporar a nossa metodologia baseada no PMBOK, no Prince, no Scrum, no Business Agility Institute, e por aí vai. E aí, nessa coxa de retalho, a gente pensa aquilo que faz sentido. Por exemplo, na operação, quem trabalha no dia a dia, no operacional, mesmo que seja do projeto, está ali no operacional das tarefas do projeto, faz sentido uma representação como o Kanban, faz mais sentido do que um cronograma como o Project. Percebe? Se você vai fazer uma reunião com executivo, faz mais sentido você usar uma EAP, porque a EAP ela comunica mais do que o cronograma para quem é executivo. E aí você começa a pensar, né, nessas fontes, o que faz mais sentido para criar uma metodologia que seja baseada, né, nas boas práticas de gestão de projetos, sejam tradicionais ou sejam ágeis. E é assim que a gente implanta a agilidade. Eu nunca implantei um projeto que seja 100% Scrum. Nunca implantei. Sempre vamos ter alguma coisa, e assim, eu sei que tem cases, tá, pessoal? Eu, Gustavo, via PMBase, nós nunca implantamos algo que seja, está rodando 100% de Scrum. Não tem. Realmente. Gustavo, obrigado. É isso mesmo, querido. Obrigado. Valeu. Tem mais uma perguntinha aqui, Gustavo, da Isabela. Oi, Isabela. Ela pergunta o seguinte, como mostrar para as empresas grandes que projetos podem mudar quando temos já budgets aprovados? Na verdade, ele muda com budget aprovado, sem aprovação, ele muda de todo jeito mesmo, né? Aí, assim, ó, a primeira coisa, minha indicação, tá, Isabela? É você internalizar que o projeto muda, independente do nosso esforço. Claro que existe o esforço para antecipar a mudança e para você replanejar, adaptar o seu planejamento para refletir a mudança, tá? Isso é o esforço, mas não para poder influenciar o futuro. Legal. Então, já me coloquei esse mantra, né, todos os dias. Legal. Então, agora vamos para a organização. A primeira coisa é gerar a cultura da mudança. Então, na metodologia, eu tenho, por exemplo, eu posso colocar um ponto de avaliação que seja importante do tipo, toda vez que alguém me solicita a mudança, eu vou avaliar a mudança e vou botar no processo, tá? E essa avaliação de mudança vai me pedir, se for uma mudança que, né, vai alterar ali as linhas de base, por exemplo, vai me indicar a caminhar para comitê de mudança. E aí, depois que o comitê arbitrar sobre a mudança, eu vou ter X tempo para poder replanejar e apresentar um novo cronograma que viabilize aquela aprovação. Então, o processo que você vai montar, a metodologia, ela tem que prever esse espaço para, se mudar,
me aguardem, eu preciso de 2 dias para poder reavaliar o cronograma e te apresentar quais são os impactos. É possível garantir o prazo? Vou dizer, olha, vou botar isso como premissa, vou replanejar o meu projeto e te apresento qual que é o efeito colateral, porque não tem mágica, né? Sabe quanto que a gente perde a discussão quando o nosso chefe chega para a gente, já aconteceu isso comigo várias vezes, tá? E diz assim, vamos precisar de mudar, sabe? Lembra aquele transporte que ia chegar amanhã? Vai chegar só daqui a uma semana, você acredita? E o cliente não abre mão da gente mudar o prazo. Sabe onde a gente perde? Quando a gente não diz para ele assim, entendo, chefe, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cronograma, vou adaptar ele aqui e vou mostrar para você o que nós precisamos fazer para poder entregar no prazo aí. E aí, sabe o que você vai fazer? Voltar para a prancheta e apresentar 1, 2, 3 alternativas, gastando mais dinheiro, beleza? Não tem mágica. Assumindo mais riscos ou reduzindo a qualidade, por exemplo. E coloca na mesa para ele. Chefe, você lembra que você me pediu? Já fez, já adaptou? Então, legal. Conseguimos alterar esse prazo, manter esse prazo, se nós indicarmos uma dessas parâmetros aqui. Ou a gente vai ter que assumir mais risco, por conta de X, Y, Z, ou a gente vai ter que mudar a qualidade, ou a gente vai ter que gastar mais dinheiro. Aí ele vai dizer qual que é a principal restrição do projeto. É nesse momento que a gente traz o executivo para o centro da discussão, entende? Quando a gente diz assim... E deixa a decisão por parte dele, né, Gustavo? Oi? É a Isabela aqui de BH, tudo bem? Ei, Isabela, você está boa? Eu estou bem, graças a Deus. Eu achei super interessante o que você falou, porque aí a gente coloca o impacto para ele decidir. E não fica na nossa mão ter que arcar com esse risco, né? Gerenciar esse risco, no caso, né? Exato, exatamente. Porque, assim, se a gente pisar com o pé errado, ele atropela. Como é que é? Se eu disser assim, chefe, isso vai dar muito trabalho, ele vai dizer, mas a gente está aqui trabalhando demais, eu saí aqui ontem 10 horas da noite, você acredita? Ou seja, não deu espaço. Chefe, isso é muito arriscado. Mas a gente está aqui para assumir riscos, eu entendo, mas a gente precisa entregar. Então, nós precisamos... Aí vem o preditivo, né? Vamos pegar aqui o impacto, vamos projetar o futuro, vamos projetar o gasto maior de pessoas, por aí vai. Tá? E aí a gente leva... Aí eu sempre digo, seu chefe ainda pode negar as 3 opções e mandar você fazer com os mesmos parâmetros. Talvez o projeto tenha o tempo suficiente para você procurar um outro emprego, né? Talvez, mas não dá para mim então, né? Assim, projetos não dá para... Não consigo fazer milagre, né? Exato. Milagre a gente ainda não faz, né, Isabela? Pois é. Obrigada, Gustavo. Dispõe, Isabela, vamos falar contigo. Pois tá sumido, Gustavo. Parece aí mais. Tá, você está dizendo aonde? Aqui no PMI? Não, tô bem, né? Também. Aí, nas rodas do PMI, daqueles congressos que a gente participava, né? Não encontra mais lá na Yamana, né? Então... É mesmo, Isabela, é verdade. Agora eu sei o que está falando. Pois é. Mas estamos aí na área. Que bom. Valeu, muito bom. Um abração, viu? Muito bom, Isabela, muito valeu. Bom. Aí, tá vendo que coisa boa, gente? A gente Olha encontra aí, as pessoas no webinar também. De longe. Mais um momento, né? Gustavo, eu queria muito te agradecer. Queria Valeu. agradecer a todo mundo que ainda está por aqui, por ter acompanhado conosco, por estarem aqui ainda. A nossa pesquisa de opinião, para vocês falarem o que acharam. As meninas vão colocar novamente aí no chat. Respondam, peçam outros temas, peçam para o Gustavo voltar, que a gente chama ele de novo, contribuam aí com as opiniões de vocês, para que a gente consiga fazer eventos melhores e cada vez trazer mais temas relacionados ao que, né, a comunidade está pedindo aí. A gente sempre escuta e sempre lê todas as opiniões e leva sempre em conta nos nossos planejamentos, tá? Então, muito obrigada a todo mundo que participou aqui conosco, o link está aí no chat, vocês receberão logo mais no seu e-mail o seu certificado, para você poder dar entrada lá nos seus PDUs, né, para você ter aí, poder direcionar aí seus PDUs, então, aguardem que está por lá, mas estamos sempre em contato, sigam nossas redes sociais aí do PMI Goiás, e volte aí nos próximos eventos, que nós gostaríamos muito que vocês estivessem aqui. Gustavo,
muitíssimo obrigado por ter Obrigado vindo, por pelo ter aceito o convite, nosso viu? convite, por estar aqui com a gente compartilhando seu conhecimento. É sempre Valeu. muito bom recebê-lo também aqui no PMI Muito Goiás, bom. viu? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e contem comigo no que precisarem, tá? Show, Todos vocês, obrigada. pessoal. A gente continua o nosso relacionamento pelas mídias sociais aí. É isso aí. Obrigada, Valeu. pessoal. Até uma próxima. Nos vemos logo mais.